Olá, amantes da música brasileira. Musicalia entrevista Juscelino Filho. Como é que você tá hoje? Tá animado? Tô que nem metade da empresa aqui. Já estão tudo com vergonha lá fora, com vergonha de pedir foto. É assim Temos mesmo, que denunciar de cara. O pessoal fica acanhado. Como é que a gente tá hoje aqui, a companhia? Ah, que companhia maravilhosa, né? De histórico? De histórico, com maravilhoso. certeza, no Musicalia. Estamos aqui com nada mais, nada menos que Luciana Mello. Muito obrigada. Que maravilha, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Vocês vão pegar uns recadinhos aí rapidinho e a gente já volta, tá? Pessoal, vamos parar um pouquinho a entrevista para dar aqueles recadinhos maravilhosos. Carlinha, que roupa bonita, cara. Você viu? Gostei da sua também Gostou hoje. também? Homenagem a Rita Lee, disco de Nossa, 79. onde é que você arrumou isso? Rapaz, tem uma lojinha sensacional, que aqui o link na descrição, vocês vão encontrar lá. Camisas do Musicalia, olha só, Rita Lee de 79. Essas duas estampas maravilhosas e também vai ter mais, né? Sim, vai ter mais, tá? Tem mais vindo aí de Raul Seixas, Clube de da Belchior. Esquina. Clube Desculpa da aí, Esquina. gente. E temos lá também o quê? Sede. Canequinha, né? Pra você dar aquele bom dia, assim, no maior clima amantes da música brasileira, entendeu? Maravilhoso. E E- temos também o quê? O quê? O livro, que já está em pré-venda lá, né? E daqui a pouco estará à venda para todo mundo. O livro A Religião na MPB, o primeiro livro aqui do canal Musicalia. Tá um espetáculo. Essa belezinha aqui. Vocês já viram uma capa mais bonita do que essa, gente? Fala a verdade. A capa é da Carla Cruz. E aqui a gente tem o livrinho para vocês. Tudo isso na nossa lojinha, né? Que tá apenas começando, tá engateando e daqui a pouco terá muito mais por lá. Muito mais produtos. Fiquem de olho e, por favor, né? Vamos comprar aí, gente. Vamos comprar aí. E quem quiser, você que for compositor, você que for cantor, você que gosta de mostrar suas canções para os seus amigos, aqui nesse estúdio você pode gravar suas canções, Carlinha. Em altíssima qualidade, dá Sim. licença. Em vídeos separados de cada canção, o vídeo inteiro do que você fizer aqui e também os áudios para você colocar no Spotify, fazer o que quiser no Musicalia Show. Musicalia Show. E vem cá, e o preço disso, hein? O preço disso tá baratíssimo. Se você clicar no link aqui embaixo, você vai entrar e vai descobrir que é muito barato. Eu faria. São 4 canções que você faz aqui, alta qualidade de gravação, de imagem, de áudio, e você vai ficar com a gravação para você num preço que você pagaria muito mais caro em estúdios por aí. Certo, Carlinha? Certíssimo. Então nossa lojinha tá lá e aqui também o Musicalia Show, todos os links na descrição. E voltando, Melhor ideia do mundo foi isso. melhor ideia do mundo. É um recadinho, já voltou. Antes a Antigamente eu gente fazia o passava mexã. todos os recados. Não é? Oh, que maravilha, gente. Maravilha. Ao vivo é assim. Pois voltando, já vamos falar do mais recente lançamento. Sim, muito samba e muita gente boa, gente que já esteve aqui. Gente que já esteve aqui, é verdade. Olha só, que legal. É verdade. Fabiana esteve aqui, Fabiana Cosa esteve aqui. Cara, uma das melhores cantoras, assim. Eu sou muito fã da Fabiana. E aí fiquei muito feliz que eu consegui gravar com ela finalmente. Na Casa da Lu, né? Ah, Sim. Casa da Lu. Estamos convidados para Casa da Lu. Todo mundo está convidado para Casa da Lu. E saidinho do forno, né? Acabou de sair, né? Eu fui lançando ao longo de 2024 e 25 também, né? Começo desse ano também. Os singles, né? São Aham. 9 faixas e 6 participações ultra especiais na Casa da Lu. Esse projeto nasceu da ideia de eu querer fazer, trazer as pessoas que eu gosto, as minhas referências para dentro de casa, né? O que é a minha casa? É a casa da música, a casa da alegria, do respeito, né? Então, coisas que eu gosto. Né? Aham. As pessoas com quem eu gosto de estar. E aí, nesse primeiro momento, para quem não sabe, eu chamei a Alcione, a Leci Brandão, a Fabiana Cosa, né? A Simone, cantora Simone, a Martinália e a Marvila, Aham. que é dessa nova geração do samba, do Sim, pagode, né? maravilhosa também. Então, assim, fui chamando as minhas grandes referências, né? Que é a Alcione, Leci e a Simone. A minha parceirona, que é a Martinália, né? Aham. Que é uma grande parceira. A Fabi, que eu amo mesmo, gosto muito dela mesmo. Respeito muito a Fabi como artista, como pessoa. A gente já trabalhou juntas, já viajamos, fizemos alguns shows aí fora do Brasil também. E a Marvel eu conheci há pouco tempo. Então tá aí essa galera nesse primeiro quarto, né? Da Aham. Casa da Lu, que eu brinquei, que é o primeiro quarto, que são essas grandes damas do samba, né?
Maravilhoso. E Nossa. aí, como é que aconteceu essa ideia? Ou foi acontecendo aos poucos, assim, de ter um álbum com tantas participações? Cara, na verdade, assim, em 2018, sei lá, 18 ou 19, em São Paulo, eu fiz um projeto numa casa que tinha aqui, né, uma casa chamada, era Paris 6 Burlesque. E o dono do Uhum. Paris 6, que é um restaurante aqui em São Uhum. Paulo e tal, é um grande amigo meu, que é o Isaac Azar. Ele falou, Lu, eu tô com uma casa de shows, cara, vamos movimentar, vamos fazer. Ele é amigão mesmo, assim, meu, de Aham. muitos anos. Aí eu falei, pô, vamos, cara, assim, como é que é? Ele falou, não tenho dinheiro. Eu falei, bom, então vamos embora, vamos junto, a gente Aham. vai juntar junto e vamos fazer música, que é o que eu queria fazer. E nessa temporada, acabou sendo 2 temporadas no Paris 6, Que legal. que foi maravilhoso. Eu chamei gente de tudo que é área. Então eu cantei com meu irmão, com o Simoninha, com o Pedro Mariano, né, com um monte de gente. Mas tinha Preta Gil, aí foi Mariane de Castro, foi Marcos e Belucci, Uau. o Daniel, né, Olha, do bem sertanejo, diverso. Daniela Mercury, o Di Ferreiro. Então, assim, foi uma Caramba. galera. Exato. Mas eu falei, cara, eu venho dessa escola, né? Pra quem também não sabe, eu sou filha com muito orgulho de Jair Rodrigues e Claudine. Nossa, aliás, né? Reverência máxima, E né? aí o Jairzão era assim, né? Era esse cara e eu cresci assim, vendo muita gente assim, Aham. junto, compositores, artistas, sempre reunindo as pessoas, né? E sempre que ele podia, ele reunia as pessoas nos shows ou em casa, ou pra, né? Vamos compor, o que você tem aí de música? Os grandes compositores, os que estavam chegando, e Aham. na época que estava chegando era Martinho da Vila, ele gravou Casa de Bamba. Então, assim, eu convivi com isso, né? Então, para mim, era muito natural. Eu sempre gostei disso, assim, de estar junto. O começo da minha carreira, já adolescente, assim, mais velha um pouco, eu fiz parte dos Artistas Reunidos, né? Aham. Que era o Jairzinho, o Pedro Mariano, o Wilson Simoninha, Marcos de Castro e Daniel Carlo Magro. Então, assim, a gente dividia o palco, a gente estava sempre junto, né? Então, eu vim dessa escola. Então, assim, e eu cresci gostando de muitas coisas. Ouvindo black music americana, brasileira, o samba, obviamente, sertanejo. Então, assim, faz parte da minha formação, né? Então, assim, tem muitas pessoas que eu gosto, muitos artistas que eu gosto. Por exemplo, o Belucci era um cara que eu não conhecia na época, né? Eu conhecia o Marcos Aham. e conhecia ele, né, como artista. Aham. Mas conversando com ele era um crooner. Então o cara cantava de Caramba. tudo na ele noite. tem um repertório ele tem um monstro. repertório gigantesco e coisas que a gente gosta. Acaba que a vida, né, a carreira dele levou ele para esse lado que ele também ouviu bastante. Então foi uma coisa muito natural, assim, né? Foi muito bacana. A gente cantou La Barca, pra você ter uma ideia. Caramba. Juntos, assim. Foi demais. Ele falou, pô, Lu, você tem La Barca? Posso cantar com você? Eu falei, lógico, vambora. Que legal. Então, assim, são coisas que... E esse projeto me deu muita alegria. Me deu muita dor de cabeça também com alguns artistas, que eu não posso falar o nome, que não fizeram parte. Opa, Mas, opa. mas que me deu muita alegria também, de saber que essas pessoas gostam da música, né? Porque eu Aham. falei, galera, não tem grana, velho. Assim, a gente consegue trazer você, vai o dia que você puder. A gente tá aqui acho que era toda terça-feira que a gente fazia. Eu falei, cara, então... E aí, muito me deixou alegre, né? E também me admirou, assim, porque as pessoas queriam fazer parte, né? Aham. Então eu fiquei muito contente, logicamente, pelo trabalho que eu venho fazendo na minha carreira inteira, né? Que são quase 40 anos aí de música. E do prestígio que tem, né? Acaba porque Sim. as pessoas queriam estar junto, queriam, pô, vamos fazer, o que você faz? Aí eu falei, cara, manda aí, o que você quer cantar? Pô, eu quero, o Di Ferreiro cantou um samba, e cantou uma Nossa, olha música que que ele, louco, né? legal. Muito uma legal. música que ele gravou do Valmir Borges também, que é meu grande parceiro, que é um grande artista, que é meu diretor musical. Então, puta, cara, a gente se divertiu. E o Casa da Lu nasceu disso, dessa ideia que eu fiquei na época, e o Valmir tá sempre comigo, meu parceiro, diretor musical, produtor dos discos, né? E aí a gente conversando, ele falou, cara, vamos fazer um negócio... Ele, pô, que seria legal. Aí, batendo bola. Aham. Eu quero fazer com as mulheres, então. Porque o samba tem muito isso, né? O samba, muitas vezes, é muito masculino, né? Sim. É uma área que é muito machista, às vezes. Sim. Né? Até hoje. Então, assim, e a gente tem grandes referências do nome dentro do samba, de nome de mulheres, Uhum. né? Então, por exemplo, essas duas que eu chamei, né? Que estão aí, que são minha referência. Essas 3, né? Que a Simone Sim. também. A Simone é do MPB, do samba. Ela pô, É ela tem um verdade. dos discos mais lindos que eu amo da Simone, ela cantando Martinho da Vila, né? Então é maravilhoso, assim. Então, aí eu falei, cara, eu quero chamar as mulheres.
as referências aí da minha vida, essas mulheres, muitas mulheres pretas, que fazem parte da história do samba e na história da nossa cultura, né? E Maravilhoso. quando pensa no samba no passado também, a gente pensa em Noel, Cartola, a gente total. meio Mas a que gente esquece que tem Jovelina, Jovelina, Dona tem a Dona Ivone, Ivone, a Clementina. Clementina. Então, quer dizer, tem Olha. muitas mulheres aí, fora as outras compositoras que a gente nem faz ideia, que acabou na época vendendo a sua canção para um homem porque não era Sim, coisa de é mulher. verdade. Sim. Né? Então, assim, tem muita gente incrível, né? Assim, Clara Nunes, que fez muita parte da minha história também, da minha referência como cantora. Então, assim, tem muitas mulheres, a que a gente acaba, né? A gente acabou ficando em segundo plano e que hoje em dia estamos aí junto no primeiro plano. Maravilha. Maravilhoso. Maravilha. Agora, você já contou um pouquinho como é que aconteceu esses convites, assim, vamos dizer assim, das consagradas, né? E as participações, assim, mais fresquinhas. Então, a Marvel é uma menina que eu conheci, assim, né? Eu pesquisando sobre as mulheres ali, né? Uma galerinha nova, recente, assim, dessa nova geração. legal. E aí fui vendo vários nomes, né? Claro que a gente às vezes quer chamar um monte de gente, né? E ela tá nesse meio do pagode e tal, e uma voz bonita. Falei, cara, eu acho que seria legal, né? Assim, ter essa... a Marvel foi a única que eu conheci recentemente, né? As outras Pesquisando eu já mesmo, sabia né? mesmo. Ai, né? muito As legal. Porque a música com a Fabiana Cosa é uma música, uma das mais lindas, que na verdade dá meio que nome ao projeto, né? Não dá um nome, né? Porque o nome ficou Casa da Lu, mas assim, deu o norte do projeto, que é uma música do meu irmão que chama Resiste Aham. Samba. Que é uma das músicas, assim, a primeira vez que eu vi essa música eu chorei, me emocionei, e assim, toda vez que eu canto essa música em shows, assim, as pessoas se emocionam, porque muitas dali fazem parte do dia a dia delas, essa questão do trabalho, né, de acordar cedo, e tem uma frase muito bonita na música, vou lembrar, eu vou falar daqui a pouco, é que eu tô pensando em outras coisas. E aí, quando o Jair me mandou essa canção, que eu me emocionei, eu chorei, eu falei, cara, é muito para quem vive o samba, para quem vive a história do samba e o que o samba traz, e até por trás da música, né? Das comunidades, das pessoas que estão ali fazendo o samba acontecer, né? Então, assim, aí quando eu pensei, eu falei, cara, eu preciso de uma voz potente. Mas aí não teve menor dúvida, né? Eu falei, pô, Fabiana. Aí eu falei, Fabi, vê se você gosta dessa canção. Ela, caramba, cara, que canção linda. Eu falei, nossa, vambora, vamos nós duas, Que né? legal. Então, assim, ela foi uma que eu já sabia. A Martinalha também, a única nova que eu fui pesquisar para Sim. conhecer A Marvel. foi a Marvila, né? Que aí eu não conhecia, conheci ela no estúdio e foi muito legal a nossa... Nossa, que legal. Ela deve ter adorado receber o E convite. aí, já assim, tá a louco. gente tinha uma música do Xande de Pilares e o Nenê Chama, Aham. que era uma música muito divertida, muito atual, da história de quem... E é muito também da minha história mais para trás, assim, quando era adolescente, de querer ir para os bailes black para dançar. Eu queria ir pro samba, pro baile, para dançar. Eu não tinha essa coisa do tipo, ai, vamos sair para paquerar. Aham. Eu gostava de dançar. Então, assim, a música diz muito isso, que chama Não Vai Me Convencer. Sim. E aí eu falei, cara, tem essa energia da juventude. Aí calhou, né? Falei, pô, preciso chamar alguém dessa nova Perfeito. geração, né? Do pagode, a Marvila tá mais no pagode, mas de chamar essa pessoa para dar esse molho aí. Que maravilha. E o primeiro show foi agora? Foi Foi o recente. dia 8 de junho? O lançamento dele foi agora, dia 8 de junho. Ah, Caramba. Foi o lançamento lá no Galpão Zona Norte, que é uma casa de samba aqui em São Paulo. E vamos fazer mais. Já em breve. Tá lá nas minhas redes sociais. Você que tá aí, já acessa lá. acompanha, né? @Luciana Mello em tudo. Aí tem o Facebook, tem Threads, né? YouTube, Luciana Mello com 2 L's, para ver toda essa... a gente gravou, né? Todas essas entrevistas com essas grandes mulheres também. Um bate-papo rápido. que assim. legal. Então tem tudo lá no YouTube. Falando um pouco da música, falando um pouco dessa referência delas também. Então é muito legal. Maravilhoso. Esse show deve ser uma grande celebração, né? Porque Cara, ouvindo a gente se diverte, álbum... cara. A gente se diverte. É um show muito bacana. E no lançamento, eu tive a honra de cantar com a Tia Alessi, né? Alessi Brandão. E o Marquinho Sensação. Chamei ele que também legal. dessa... Olha. E aí foi muito legal. O primeiro Casa da Lu foi esse. Agora vão ter vários, se Deus quiser. Opa! Casa, todo mundo convidado para Casa da Lu, né? Exato. Acessa aí as redes sociais, porque já tem mais acompanha, shows. né?
Agora faz um tempo que você tá, digamos assim, se engendrando mais pro samba, Sim, indo mais pro samba, né? O primeiro disco todo de samba foi 2016. Aham. Sim. Então vai fazer 10 anos aí já. Olha só. E aí, pra minha alegria e surpresa, a gente foi indicado ao Grammy Latino, melhor disco de samba em 2017. Né? E aí concorremos lá, ficamos entre os três, ficamos entre Martinália, Diogo Nogueira e eu. Aí a Martinália ganhou. Então foi muito legal, assim, foi a primeira produção todo de samba, assim, né? Na Com a Luz do produção Samba, do né? do Valmir Borges, Na Luz do Samba, que foi um álbum dedicado ao meu pai. Então eu tenho lá a minha filha, que na época tinha 7 anos, 6, 7 anos, na hora que gravou, e a Alcione, que até hoje, né, ela sempre fala isso, ela fala, sou muito grata ao seu pai, que meu pai foi meio que padrinho dela, assim, né, foi o que pegou ela e falou, vou te apresentar pra gravadora. E aí ela gravou o primeiro disco dela por conta do meu pai. Puxa. Cara, e o Jaizão, eu já falei uma vez aqui, acho que até pro Caio, que trabalha aqui, falei que, tem um período que eu falei que, cara, uma coisa do Jair que eu ficava impressionado com a alegria. Eu queria ter essa. Parecia que ele não tinha tempo ruim. E vem pra cá e não sei o quê. Mas não tem tempo, não tinha Parecia tempo que não ruim tinha tempo nunca ruim, pra cara. ele. Mas é um ser iluminado, né? Assim, aqueles seres que, sei lá, a cada 1 milhão Deus mete a mão e fala, vai, você. Sabe, ele vai passando, Deus fala, você. Aí vai vindo, porque realmente é muito difícil, né? A gente no nosso dia a dia, e tem sim. tanta coisa. Lógico que eu ficava triste, ficava chateado, mas a forma como ele via a vida, né? A forma como ele enxergava o ser humano. O Jaizão era um dos caras mais... O cara, até hoje eu não encontrei ninguém com uma humildade maior do que a dele, assim. E era um coração mesmo, que ele cumprimentava o mendigo da rua com a mesma efusividade que cumprimentava o presidente do Brasil, dos Estados Unidos, qualquer um, de empresa. Para ele não tinha essa diferenciação. Entendeu? Assim, então as coisas mais incríveis para ele são as coisas mais simples da vida. Né? Então, assim, por mais que ele era aquela pessoa que nasceu no meio de um canavial, né? Então, lá em 1939. Então, assim, e é um cara que fez sucesso no Brasil inteiro, no mundo inteiro, fez show no mundo inteiro. É. Né? E não perdia para ele essas coisas que a gente fala hoje, né? Nunca subiu a cabeça. Porque para ele as coisas mais incríveis era ele estar com a família pescando no sítio dele. Isso era o sonho, assim, que você falasse, Jair, o que te deixa mais feliz na vida? Era isso. Né? Pescar. É pescar e estar com a família ali. Estar com os amigos, com a família dentro da casa dele, pescando, fazendo show, lógico, que é o que ele amava fazer. Mas, assim, essas coisas simples da vida, né? Que a gente vê, assim, os valores hoje em dia, principalmente, estão todos atravessados, tudo Nossa. deturpado. As pessoas dão valores a coisas e não a pessoas, né? Então, assim, ele é esse ser, era esse ser iluminadíssimo que tinha os problemas, mas encarava a vida de uma outra forma, né? Porque a gente viver reclamando, era uma lição, né? Uma grande lição, porque a gente viver reclamando, quanto mais a gente reclama, mais motivo para reclamar a gente vai ter. Se era lição pra mim, que tava distante, que eu falava, nossa, esse cara chega, muda o ambiente, ele bagunça, ele vai embora, caramba. Ele mudava, ele tinha esse poder, assim, de mudar qualquer lugar. E não era porque ele queria mudar, porque ele era assim mesmo. Às vezes chegava no açougue, ia comprar, o açougue virava do avesso, velho. Você falava, pai, pelo amor de Deus, sabe, o povo morrendo lá, assim, reclamando. Cara, quando você via, iluminava o lugar, e qualquer lugar que ele chegava, assim, sabe, reunião da escola, tudo bem, não, ele não ia em reunião da escola, mas assim, sei lá, festa da escola. Eu lembro que a gente tinha as festas da escola que raramente ele podia ir, porque estava viajando sempre, né? Quando ele ia, parecia que tipo, mudava a escola inteira. Assim, você fala... É um poder muito grande, né? Assim, é um ser iluminado. Graças a Deus, ele deixou aí um legado incrível pra gente, né? Porque isso é uma coisa legal da arte da música, né? A gente vai embora, mas a nossa história, o nosso legado fica. Sim. Né? E o legado mais importante que ele deixou é como ser humano, assim, de alegria, né? Eu não vejo uma pessoa que você fala o nome, Jair Rodrigues, a pessoa não sorri. Fala, pô, cara, sempre tem alguém com alguma história do avô, do pai, ou dela mesma. Ah, porque eu via, entendeu? Então, assim, nunca, sei lá, até hoje não conheci ninguém que tivesse alguma coisa ruim para falar dele. Né? Então, assim, você fala, caramba, cara, e ter a honra de chamá-lo de pai, pô, só agradeço. Que maravilha. Só agradeço a Deus pela família que eu tenho. Agora, Luciana, a gente falou assim com relação ao samba, né? Que você já está por aí pintando
um samba aqui, um samba ali. Na verdade, cara, deixa eu só te falar um negócio assim. Todos os meus discos têm samba. Sim. Até o meu primeiro disco é um disco que ninguém conheceu, porque eu tinha 16 anos, a Luciana Rodrigues. Era toda na influência da Clara Nunes e do samba de roda, né? E que eu gostava muito. O primeiro álbum que as pessoas conheceram muito é o Assim Que Se Faz. Lá dentro tem o Calados, que é uma música que é um samba do meu irmão, que até o Jaizão participa, inclusive, né? Numa história que a gente criou. E todos eles depois. Aí depois veio Olha Pra Mim, da Universal, que também tem lá o Impaciência, que é um samba... O Impaciência do L.M. Mas tem samba lá no L.M, no Olha Pra Mim. No Olha Pra Mim tem o Por Amor a Você, que eu gravei com o Pedro Mariano, que é um samba-canção. Então, assim, todos eles têm porque faz parte da minha história, é o que eu amo fazer. Né? E Jaizão sempre dizia, pô, minha filha tem que gravar o CD de samba, minha filha. Aí eu falava, não, pai, a gente vai gravar, a gente vai fazer. Eu falei, a gente vai fazer. E aí acabamos não fazendo, mas todos têm. Né? E aí, assim... Esse, Na Luz do Samba, foi dedicado a ele, é um disco inteiro de samba. Sim. Então, assim, o samba sempre esteve comigo. Sim, e aí eu queria falar um pouquinho sobre o Tempo de Amar, que também é quase 100% samba, né? Também. Na verdade, ele tem 3 músicas mais pop, assim, porque foi um disco que a gente tá fazendo na pandemia, cara. A gente teve que pausar esse disco, que aí veio pandemia, exato, assim, a gente, graças a Deus, estamos vivos, porque foi um momento muito difícil, não só de saúde, mas não só a saúde física, né, mas a mental também, né? Então foi muito complicado, assim, foi um processo bem difícil pra gente. E aí quando começou a abrir, a gente... Pô, vamos colocar... E o Tempo de Amar é um disco que ele só tá... O Tempo de Amar, o 35 anos na música e o Casa da Luz só tá digital. Esse foi os únicos que eu não fiz físico, mas vou fazer. Vai fazer? Ah, legal. Vamos fazer o vinil mais pra frente. Opa, isso é disso que eu tô falando. Já vamos fazer. Porque eu falei, cara, eu senti falta do Tempo de Amar, que é um disco lindo. Eu adoro esse disco. Né? Eu achei, pô, bonito, eu gosto dos meus filhos. Dos meus 9 filhos, 10 filhos, sei lá. Mas são 3 que são digitais, né? Então a gente vai fazer ele virar. Pô, que maravilha, físico, que maravilha. Hoje em dia tá mais difícil, né? Lançar físico, né? Mas... porque hoje em dia as pessoas não têm nem onde escutar, né? O mais tem rápido é aqui, o celular, né? É digital, é televisão. Então, assim, você acaba só fazendo, mas é legal ter, eu gosto, assim. O Tempo de Amar, por exemplo, é um disco que teve a capa dele, foi feita pelo Gustavo Arraes, que é um grande fotógrafo, assim. E as fotos ficaram lindas. Belíssimo. Eu falei, cara, eu quero fazer ainda, quero fazer porque eu gosto, eu ainda gosto. Eu tenho os meus CDs em casa, que eu não me desfaço por nada nesse planeta, né? Limpo eles lá bonitinho, tá tudo lá. Às vezes eu falo, pô, deixa eu olhar esse aqui, né? Ainda gosto bastante. E assim que como eu, deve ter muita gente, provavelmente você gosta também do vinil, da caixa ali. Do vinil, do CD, tudo junto. Então, eu gosto, a gente é vintage. Total. Vinil e CD, tudo junto. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre, a gente deixou aqui pra Fazendo... Voltando um pouco, né? Voltando a linha. A gente já falou um pouco, mas um pouquinho mais sobre o Na Luz do Samba, pode ser? Pode, o que vocês quiserem, minha gente. Eu tô aqui pra responder. A gente tá aqui pra conversar. Você já falou que esse foi um álbum que você fez ali pensando no seu pai, né? E aí, como é que foi essa escolha, assim, de repertório? Cara, foi complicado, né? Eu sempre acho a escolha do repertório mais complicado de fazer um disco, assim, porque tem muitas músicas que eu gosto. Músicas, por exemplo, o do Casa da Lu, Não Vai Me Convencer, é uma música que eu tinha recebido pro Tempo de Amar. Mas não conseguia encaixar, sabe? Mas eu falei, gostei dessa música, mas eu não conseguia encaixar na espinha dorsal daquele, né? Eu falei, cara, tá vindo aqui, peraí, deixa ela aqui. Então, eu sempre acho muito difícil, assim, né, fazer o repertório, porque são poucas músicas, né, que a gente tem ali. O Na Luz do Samba também são 9 canções, porque também é um número cabalístico, né, eu sou do candomblé, então, assim, o 9 é número de Yansan, então... Então, assim, e aí esse disco foi muito especial, assim, né, porque foi o primeiro que eu queria fazer dedicado ao Jaizão, que me pedia CD de samba, né, sempre. E aí foi na época que meu irmão também estava indo morar fora, e eu falei, meu Deus do céu, quem que eu vou chamar para produzir, né, quem vai ser meu parceiro? E aí meu irmão falou, Lu, liga pro Valmir. Eu falei, putz, cara daqui, né, gente? Perto, e a gente não lembrou. O Valmir tem uma história linda também do samba, de pessoas que ele produziu. O Pagode 90, muita coisa ele fez ali, né? E tem um know-how. Falo pra ele, negão, acho que você tem uns 90 anos, já está me enganando. Que é tanta história, é tanta coisa que fez, né? E aí a gente
enfim, eu falo pra ele, eu brinco, eu falo assim, você só me atendeu aquele dia, né? Porque depois disso, como é difícil falar com esse homem. E assim, tudo deu certo, eu liguei, ele atendeu, a gente fez esse disco juntos. E aí eu pensei, tipo, eu gravei uma música que depois eu fiquei sabendo pelo Arlindo Cruz, que foi uma das primeiras canções que ele fez com o Zeca Pagodinho, Somente Sombras. Caramba. E uma das primeiras canções que eles fizeram juntos, aí mandou lá, não sei o que, aí o cara da gravadora depois falou, ó, Jair Rodrigues vai gravar tua música. Ele falou, cara, Luciano, aquilo pra gente, imagina, a gente novinho, adolescente ali, jovenzinho, tendo Jair... O nosso sonho era fazer com que seu pai gravasse uma música nossa. Nossa. E aí eu não sabia dessa história também, então assim, e foi muito legal. E na época a gente tinha um release do disco, né? Sempre um artista fazia, e o Arlindo topou fazer. Uau! Ai, que legal. Então ele fez o release, ele participou do show de lançamento, foi assim, cara, tudo certo, sabe? Quando você fala, pô, que maravilha, o negão lá em cima tá feliz, assim, falando, vai dar tudo certo, minha filha. Tudo se encaixou. Tudo se encaixou. Talvez ele momento. mesmo tenha feito, ó, vai se encaixar tudo aqui. Exato. Ele falou, agora eu consigo fazer você fazer. Agora eu consigo ajudar melhor daqui. Pois é. Vamos lá. Sexto solo? Sim. Porque o sexto também. solo tem uma música que... Como é que eu vou dizer isso? Você sabe. Tem uma música que eu toquei em repeat, que eu não saio dela nunca. Impressionante, né? Que é Tchau. Tchau, Meu eu amo essa canção. Deus, como essa música bonita. maravilhosa. Que arranjo lindo, que Sexto coisa... Solo é o quê, minha gente? 2011. 2011, Sexto Solo. Foi o disco de 2011 que eu já tinha minha filha. Caramba, mas assim, o Tchau é a música que toda vez que eu ouço, eu tenho que Cara, voltar, essa canção é voltar. uma música do Jair, Sim. né? E eu também, primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa, Jairzinho, que loucura, né? Essa canção linda. E essa canção me deu alguns depoimentos muito incríveis na minha vida, assim. E ela... Que muitas vezes, cara, ser artista no Brasil é muito difícil. As pessoas acham que é só alegria, é fácil, mas não é. Principalmente quando se tem valores a seguir, tem coisas que eu não abro mão na minha vida, né? Que é de dormir em paz. Né? Tipo, de saber, falei, cara, eu tenho 2 filhos para criar, então assim... e tenho uma família, uma família... tradicional da música e tradicional dos valores, do respeito e tudo. Então, assim, isso para mim é muito sério, né? Isso não é negociável, né? Então, muitas vezes ser artista nesse país que as pessoas, a gente vê, né, muitas coisas erradas acontecendo, às vezes dá vontade de desistir. Você fala, puta, cara, não sei, não consigo enxergar, sabe? Assim, você vê aquele mar de coisas erradas, ou não erradas, mas assim, coisas que eu não toparia fazer, e você fala, para onde eu vou daqui? Né? E o Tchau me deu algumas alegrias de pessoas que falaram, cara, assim, teve uma mãe uma vez, eu não me esqueço nunca, cara, eu queria muito que essa mãe se pronunciasse, assim, se chegasse até a mim, porque ela veio falar comigo, eu não sei quem ela é, num show há muito tempo atrás, que eu fiz com meu irmão, e eu vi essa mulher chorando muito na hora do show, assim. Foi num dos Sescs no interior que a gente fez, e a gente cantou a música, ela chorando, tal, se emocionada, né? Eu quase chorei junto com ela ali, porque eu vejo uma pessoa chorando, eu choro também. E aí ela esperou na fila, a gente atendeu todo mundo, ela veio, assim, ela olhou dentro do meu olho, assim, parece que ela foi lá na minha alma e falou, muito obrigada pela sua música. E eu me arrepio até hoje de pensar. Chamei meu irmão, que ele estava atendendo outras pessoas, eu falei, ó, o responsável por essa canção, né? Tem a interpretação, mas tem o dono da canção. E ela falou, cara, a minha filha estava vivendo Ela falou assim, você tem filhos, né? Eu falei, eu tinha só minha filha. Eu falei, tenho uma filha. Ela falou assim, então você sabe o que eu vou dizer. Ela falou assim, a minha filha estava vivendo um casamento abusivo 10 anos. Então ela falou assim, não, você imagina... E ela chorando, né? E eu me arrepio até hoje, porque eu falo, cara, olhar para aquela mãe e ver realmente a dor dela, assim. Ela falou... Ela só conseguiu sair porque ela ouvia a tua música em repeat. Era toda hora, tchau, tchau, tchau. Ela conseguiu sair do casamento. E aí essa mãe ligou pra filha, a filha tava chorando, assim, falou, ai, mãe, eu não consegui. Ela falou, Luciana, eu não consegui sair daqui porque eu tô trabalhando, mas eu queria muito ir aí e te agradecer. Então, cara, que demais. Isso pra mim já vale todos os anos de dedicação à música que eu tenho. Né? Porque realmente
Nós, como mulheres, a gente sabe muito bem o medo que a gente sente diariamente de um monte de coisa. E eu ficava imaginando aquela mulher vivendo esse casamento e essa mãe desesperada. Então, quer dizer, tem um depoimento desse? Esse foi um dos, né? Que eu recebi, e gente falando, cara, obrigada por essa música, porque me fez ter força para sair de um relacionamento, para terminar o que não estava legal para mim. Então você fala, caramba, cara. E a gente não tem ideia. A gente não tem ideia. A gente faz ali a canção, a gente se emociona, me toca num lugar específico, mas para as pessoas tocam um outro lugar, né? É igual ao grande sucesso que eu tenho, que é o Simples Desejo, né? Que até hoje recebo milhares de mensagens diariamente, né? Falando, pô, tem várias versões aí, mas a sua, pô, foi tema do meu casamento, foi tema da minha vida, foi tema da minha formatura, tema do meu... de tudo, foi tema de tudo da vida. Então, isso vale muito, assim, vale muito. Para mim é o que me motiva a continuar, né? Dona Rosa estava cantando também aqui, era uma das que ela estava cantando também. Hoje eu só quero... Então, o que a gente pode querer melhor do que um dia terminar bem, né? É só o que a gente quer, aquele dia que a gente começa, você fala, meu Deus, será que eu vou terminar esse dia? Eu só quero que ele termine bem. Aí você chega à noite em casa e fala, ai, tô vivo, né? Pode às vezes não ter terminado como a gente imaginou, mas tô vivo, tô pronto para um próximo dia. Vamos falar um pouquinho do Olha Pra Mim, então? Sim. Olha Pra Mim, como é que veio... Olha. 2002, esse é um disco logo que eu saí da Trama. Eu saí não, né? Saíram comigo da Trama. E eu fui parar na Universal. E eu eu acredito muito em Deus. Eu realmente, Deus e meus orixás, eu acredito muito que eu tô onde eu tenho que estar. Né? Às vezes é um desafio gigante, você fala, cara, se eu tô aqui, vambora. Né? Então, assim, quando eu fui pra Universal foi um choque. Assim, eu falei, uau, beleza, mas tô aqui. Tipo, venderam o meu passe, mas beleza, tô aqui e vamos fazer dele o melhor plano possível, né? Então foi um disco que eu gosto muito também, gosto muito das fotos desse disco, né? E que foi foi o Fernando, acho que Fernando Torquato, que hoje é um grande maquiador e fotógrafo, né? Mas ele é o maquiador desse foi ele que fez, porque tem uma capa no meu olho, né? Sim, bem bonita aquela. E Olha Pra Mim é uma música de Edu Tedeschi também, que me rendeu várias mensagens e várias pessoas falando, eu fiz meu filho com a sua canção. Pô, você me motivou quando eu casei. Eu falei, que maravilha. É a canção do amor, é isso aí, vambora, vamos fazer amor, né? Havia momentos que você nem imaginava. Nossa, nem imaginava. Eu falei, gente, com a minha voz tocando junto. Bora, é isso aí. Então é um disco que eu gosto bastante também, né? Tem alguns, tem a influência, cara, você tá numa grande máquina que é uma gravadora como a Universal Music, é bem diferente, né? Mas, enfim, a gente foi vindo, né? Porque aí eu tenho, se for do começo, assim, eu tenho o Luciana Rodrigues, aí tem o Assim Que Se Faz, aí tem o Olha Pra Mim, o L.M, depois o Nega, né, que foi o primeiro disco depois dessa fase da Universal, que é um disco independente, né? E eu até hoje sou independente. Sim. Então, é uma coisa que é muito legal por um lado, mas muito difícil. Agora, o Luciano Rodrigues é difícil, né? Eu não cheguei a ouvir. É muito difícil achar. Eles queriam uma época, eu quero um disco da Movie Play. Que ela foi a primeira gravadora a acreditar no meu trabalho, assim, porque a gente ia lançar independente também. Meu pai estava fazendo um disco pela Movie Play, a gente apresentou, os caras gostaram. Então aí até uma época eles falaram, a gente pode botar como Luciana Mello? Eu falei, não. Não, porque o disco não era dessa fase, né? O disco é Luciana Rodrigues. Vocês podem botar em parênteses, pode botar que é outra, mas aquilo foi concebido daquela forma. Então, se você botar Luciana Rodrigues, você acha. Vamos lá, Luciano Rodrigues. Eu não ouvi o Luciano Rodrigues. É muito legal, cara. Eu tenho um orgulho desse trabalho, assim. É um trabalho que hoje eu escuto e falo, gente, eu tava muito nervosa, né? O primeiro disco solo, apesar de ter começado a cantar com 6 anos de idade ali, mas é o primeiro disco solo meu, né? Eu lembro que eu fiquei muito nervosa, porque eu tive a participação mais que especial de Emílio Santiago, que pra mim é uma das vozes mais incríveis desse mundo. Nossa. Então você imagina eu com 15 anos de idade, vendo o Emílio Santiago cantar, que era pra mim uma grande referência, eu falava, meu Deus do céu, né? E aquele homem ali, assim, foi conversando comigo como, tipo, a filha dos meus amigos, porque ele era amigo da minha mãe, né? Sim. Então, assim, filha da minha filha. E eu assim, né? Eu falei, o Emílio, cara, eu escuto esse cara todos os dias, né? Na minha orelha aqui, eu escuto todos os dias esse cara, até hoje.
Então, assim, e aí foi um disco produzido por um cara chamado Iranfi Maciel, que era um grande produtor também, baiano. E tiveram aqui 2 músicas ali que foi meu irmão que produziu. E foi na época que a gente conheceu o Pedro Mariano, né? Que é o filho da Elisa, o Simoninha. Eles estavam gravando o disco no mesmo lugar que a gente. Então a gente se encontrou. Os filhos do Jair estão ali. Os filhos do Simonal. Pô. Porque apesar de nossos pais se conhecerem, a gente não se conhecia desde cedo. A gente foi se conhecer nessa época aí. A gente fica imaginando que não, né? Na minha cabeça eles cresceram juntos. Todo mundo acha isso. Cresceram juntos, mas a gente não. Eu fui conhecer o Pedro, o João. Tudo depois. Só essa época aí. Eu tava fazendo o meu primeiro disco. E que louco, né? Simonal, Elise, Jair... E os filhos depois a turma se encontra. Que simbólico, que bonito. Muito legal essa época aí. Todo mundo tem essa imagina isso. Vocês cresceram juntos? Não. Pois é. Tipo, o Simoninha, o Max, o Pedro e o João parece que sim. Que estudaram na mesma escola, teve um lance assim. A gente não. A gente só se conheceu mais tarde. Agora, a gente já estava falando do Olha Pra Mim e vai falar um pouquinho ainda do Assim Que Se Faz, né? Sim. Mas você falou dessa transição pro independente. Como que aconteceu essa transição? Cara, acabou meu contrato com a Universal, eles não se interessaram em renovar e eu não ia parar, né? Então, assim, aí o Nega é produzido pelo meu irmão, ele tem um selo, né? Tem um estúdio, né? Uma produtora chamada S de Samba. E a gente fez pela S de Samba, vamos fazer o disco aqui, enfim. Porque os discos são fases da vida, né? A gente vai contando as histórias que a gente passa. Né? Então, por isso que eu falo que hoje eu escuto Luciana Rodrigues, eu tenho orgulho, mas é um disco que a minha voz é bem diferente, novinha, 15 anos, nervosa, né? Que não dá pra perceber, mas eu sei, eu percebo. Então, assim, mas tenho muito orgulho dele, que foi um primeiro trabalho que eu fiz com muito medo, né? Assim, muito novinha e a primeira vez sozinha, né? No estúdio, eu cantando meu nome. Muitas inseguranças ali, né, de menina novinha, assim, mas todos eles, eu tenho muito orgulho deles, né, e aí o Nega, depois eu tenho a participação ali do Ed Mota e do Gabriel Pensador, né, numa música que eu fiz com meu irmão, que chama Na Veia da Nega, né, várias ideias, várias coisas, o que eu tava ouvindo no momento, é um disco que a mixagem dele, o baixo é mais na frente, ele é muito... Eu gosto bastante, eu curto bastante. Então essa transição foi assim, acabou meu contrato e a gente foi... Aí tentamos, né, renovar, não sei o quê, mas às vezes não tem o interesse da gravadora, não tem interesse de outra, a gente fala, cara, o trabalho não pode parar. O bom de hoje é isso, o trabalho não para mesmo. Acontece, vários artistas continuam e é coisa linda ainda. E hoje em dia, claro, que quando você tem uma ajuda, principalmente ajuda financeira, de uma empresa, de uma máquina, né, um rolo compressor aquilo ali, é enorme. Então, assim... quanto maior, mais coisas você pode fazer ali dentro, né? Mais contatos eles têm, claro, é maravilhoso. Mas na época, assim, para mim, era uma coisa que não valia muito a pena, porque aí talvez, sei lá, às vezes... Na época, assim, né, que eu tava lá dentro, mas depois disso, assim, às vezes eu achava que era meio que vender muito da minha música, muito da minha arte, assim, eu falava, cara, não sei, deixa eu fazer eu aqui, eu coloco na internet, eu sou dona do meu trabalho, enfim, que tem essa coisa boa, né? Mas o ser independente, você precisa saber muito bem o que você quer. Porque aí você vai trabalhar com quem você quer, do jeito que você quer, mas precisa saber muito bem, você precisa saber de várias áreas. E nisso foi bom também para o meu crescimento, né? De não estar só no lado artístico, né? Que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque meu sonho era só cantar. Meu sonho era só fazer arte, a parte artística, mas hoje eu falo, né? A burocracia da vida, a burocracia da música, a música... Hoje em dia, graças a Deus, também as pessoas enxergam como isso. É uma profissão. Sempre foi para mim, né? Mas as pessoas nunca enxergaram. E tem todas as burocracias e todas as coisas que fazem essa indústria, né? Uma indústria de entretenimento. Então, assim, isso foi muito bom. Eu ser independente me fez olhar para todos esses lados e aprender. Sim. Tudo que eu não sabia, eu fui pesquisar, fazer curso, conversar com as pessoas, participar de palestras para entender. Né? Entender como faz um ISRC, entender como faz um contrato, entender como funciona todas essas... Como você sobe a sua música na plataforma, como você monetiza.
Hoje não é só você ser artista, né? É fazer a parte artística. Tipo, os meus discos todos eu que subi, eu que fiz as coisas. Então, a gente teve que... Então, por isso que eu falo, né? As pessoas não têm ideia. Não tem mesmo. Acha que é só, sobe lá no palco e canta. Falei, quem me dera, cara. O meu sonho era esse mesmo, assim, sabe? De ter tanta gente fazendo tudo pra mim que eu só subisse lá e cantasse. Né? Mas é a nossa vida, né? Eu sempre falo isso, eu falo, cara... Aí uma vez eu soube, não sei se é verdade ou não, mas o Mick Jagger disse que era ele que fazia as reuniões, ia lá com a pasta dele, conversava com os caras porque é a negociação do trabalho dele. Caramba, é mesmo? Não sei se é verdade, mas uma vez me disseram isso, eu falei, cara, eu não duvido. Porque não tem aquele ditado, né, que o gado só engorda o olho do dono? É verdade. Né? Então, às vezes é isso aí, você tem que estar em cima, não dá pra deixar, né, assim... Imagina os investidores na reuniões, aí chega o Mick Jagger. Oi, o Jagger. Porque o cara o trabalho é dele, né? Então é isso aí. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe que eu falo que eu sou só a Luciana. A minha equipe é o Melo. Então, pô, eu sou a Luciana e o pessoal é o Melo e a gente juntos faz a Luciana Melo. Né? Tem uma galera incrível por trás das câmeras, os meus músicos e todo mundo, que eu sou muito feliz com eles, assim, né? Que eu confio bastante no trabalho deles, mas eu tenho que estar junto, a gente tá sempre junto, decidindo, as coisas são sempre decididas todo mundo junto, né? Inclusive, aproveitar e agradecer Melo. Agradecer os Melos. A gente fez o convite, foi muito bem respondido, bonitinho. É isso, a Carol, a minha assessora. Maravilhosa, tá aqui. Né, meu bem? Vocês não estão vendo, mas ela tá aqui. Ela tá aqui, ela tá sempre aqui. Aí quando ela fala que ela não vai estar, eu faço um bico, assim. Ela falou, ai, Lu, me escreveu no grupo. Eu não vou poder estar no lançamento do seu disco, eu só mandei um joia, assim. ela já sabe. entende, né? Só mandei um joia. Quando não, ela consegui chegar. Eu falei, bom. Maravilhoso. Então eu faço questão de ter todos perto, né? Eu acho que a gente só consegue trabalhar dessa forma, assim, né? Sim. Cada um fazendo o seu pedaço, cada um... E a gente acaba, com o tempo, delegando as coisas e confiando nas pessoas, né? Então a gente acaba montando uma equipe onde eles confiam muito em mim e eu confio muito neles também. Maravilhoso. Agora assim que se faz. Vocês vieram de trás pra frente. Exatamente. Como que foi a produção desse álbum, né? Que amiga, tem 25 anos, não lembro o que eu comi ontem. Não vou lembrar. É que pra gente, a gente que não conheceu a Luciana Rodrigues, né? É o primeiraço, né? Mas é o segundo. É o segundo solo. Né? Um disco de 2000, né? Tava ali no auge da minha juventude, 20 aninhos, toda, né? E fiz esse disco, que foi o primeiro da Trama também, porque na época a gente fazia os artistas reunidos que eu falei, a gente fazia um show, né? Eram 6 artistas ali reunidos pra fazer... A gente começou numa casa, cabia 80 pessoas, assim, 100 em pé... Mas era uma casa pequenininha que era maravilhoso, que era o Supremo Musical aqui em São Paulo. E é uma casa que nem existe mais, que deveria ter sido tombada, porque tanta gente incrível, tantos músicos nacionais e internacionais passaram por ali, que eu ia ver shows ali também. E, enfim, mas demoliram a casa, infelizmente, mas tinha muita história da música ali no Supremo Musical. E a gente começou fazendo ali, se juntando. Eram amigos que jogavam futebol na casa dos meus pais, né? E aí... Depois do futebol, eu fiz uma canção ali, um tocava baixo, outro bateria, outro teclado, outro cantava, então, vamos juntar. Aí meu pai tinha um estúdiozinho em casa, a gente brincava ali, ficava até tarde. E aí, né, depois a gente foi fazendo esses shows dos artistas reunidos e foi virando uma movimentação, porque não era um movimento, a gente não tava ali pra fazer nada, a gente tava ali, meus amigos. Vamos fazer um show. Simoninha foi fazer um show e falou, cara, vocês não querem participar? Vamos. Aí nisso, como é que a gente vai fazer? O artista... Eu nem era parte dos artistas reunidos, eu era, eu fui a primeira convidada, né, porque a ideia deles era fazerem eles, né, os meninos... panelinha, eu já falo pra eles, eu falei, eu quebrei essa panelinha de vocês, hein, graças a Deus. Conseguiu. E aí foi a primeira vez que eu cantei Simples Desejo, foi em 98, 99, né, que foi quando a gente foi cantar no Supremo Musical. A gente brincava que a gente cantava pra família Madeira, né, que era cadeira, mesa, nossa. Tinha a família e um monte de lugar vazio. E aí começou a crescer isso, aí depois a gente foi pro Blém Blém, que era uma casa enorme em São Paulo, cabia 800 pessoas, lotava toda terça-feira. E nisso a gente foi, né, fazendo, aí a Trama apareceu, a gravadora Trama, né, do João Marcelo e do André Scheiman.
E nós fomos os 6 primeiros artistas contratados de lá, e cada um fez um disco, aí depois eles contrataram meu pai, Rapping Hood, Camorra, enfim, né? Toda essa galera do rap também. Então foi muito legal. Aí foi o primeiro disco que a gente fez lá pela Trama, com a direção e produção do meu irmão. E aí, o começo, eles mandaram jogar fora o disco, porque não tinha nenhuma música lá que eles achavam que era legal. Ó, não vai ter, mas acho melhor você fazer outro. 3 meses depois, caramba, aí entrou um cara chamado Gustavo Viana, que foi do AR, lá da gravadora, né, de relacionamento. E ele falou, cara, deixa eu ver os discos que tem aqui. Aí os caras, gravou aqui, a Luciana gravou isso. Pô, ela é a única menina, a única mulher que tem aqui, cantora Deixa eu ver o disco. Ele adorou o disco. E hoje ele é presidente da Abramos, e eu faço questão de falar dele, porque ele é um cara que ele pegou meu disco e falou, não, mano, vai jogar esse disco fora, você tá louco? Que legal. E aceitou na veia, né? Vamos lá, vamos fazer acontecer. Pegou, distribuiu pros caras que trabalhavam de rádio e falou, vamos bater na porta ali, porque esse disco é bom. Então ele foi o cara que acreditou. Né? Acreditou mesmo de fazer o trabalho acontecer, né? Porque o que eu tinha de resposta depois de 3 meses. Mas você faz um filho, aí o cara fala, não vai vingar, não. Putz. Aí você fala, pô, cara, eu fiz com todo amor, com todo carinho. Aí tava lá, assim que se faz, o simples desejo. Exatamente. A Dona Rosa tá cantando hoje. Esse disco aí. Tem 25 anos desse disco. Caramba. Né? Então foi um disco que estourou, né? Primeiro veio Assim Que Se Faz. Na época, existia um negócio chamado Crowley, né? Que era um medidor do que tocava em rádio. Né? Hoje em dia a gente tem aí digital, né? Mas na época, todas as rádios, elas tinham que mandar tudo que estava tocando. Sim. E o que estava, e assim que se faz. E o Simples Desejo ficaram em primeiro lugar em todas as rádios do Brasil por 1 ano, 2 anos. Nossa. 1 ano e meio. Foi 1 ano e 8 meses, para ser mais exato. Né? Então, tocou assim, muito mesmo. tocou bastante. Nossa. E aí, desse disco tem o Si também, que tocou bastante, que é a versão, né, que eu fiz da música do Djavan. Enfim, então foi um disco que me surpreendeu, porque eu lembro que na época tinha também aquelas notas, né, que davam os jornalistas, né, assim, nota na revista, né, jornal. Meu disco ganhou tipo 2. Falou que era um disco muito confuso, que ninguém ia entender nada, porque tinha ali samba, tinha ali o pop, tinha ali um monte de coisa, que era tudo da minha formação musical. E aí eu falei, pô, aí quando estourou eu falei, ufa, espero que eles me deem 2 sempre, porque aí significa que o público gosta. Dando 2 Pô, que a ideia é essa, cara, é você fazer pra você mesmo em primeiro lugar, né, fazer pra gente ficar feliz com aquilo que a gente gosta de fazer mesmo, e para o seu público. Claro, né? claro. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho um público muito fiel e que, assim, eu faço por nós, né? Assim, de falar, cara, é isso aqui, ó, essa é a minha fase agora, né? Então, saibam que mesmo se você não gosta, eu sempre falo isso, você pode não gostar do meu trabalho, mas uma coisa que você não pode falar é que é mal feito. Né? Então, você pode não consumir, pode falar, puta, não gosto, não curto o som, não é o tipo de som que eu gosto. Mas dizer que é mal feito, aí, tipo, já dá pra ver que é algum problema da pessoa, porque mal feito nunca é. Né? Porque, como vários discos que eu escuto também, eu falo, cara, não é o tipo de música que eu consumo, né? Não é o tipo de música que eu escuto no meu dia a dia. Mas é um disco muito bem produzido, é um disco muito bem feito, a gente tem que saber reconhecer isso aí também. Não é só falar mal por falar, porque eu não gosto. É problema seu, não gostar, né? A gente não gosta de várias coisas, igual comida, né? Tipo, pô, eu amo uma comida que você não gosta. Tudo bem, mas não posso dizer que aquela comida é mal feita. Se eu gosto e você não, é questão de gosto. Questão de gosto. Né? Mas a gente tem que saber reconhecer. Eu sempre falo em qualquer coisa. Ou comida, seja comida, ou arte, que é uma arte também. Sim. Né? Gastronomia é uma arte. Você tem que saber reconhecer o que é bem feito, o que tem qualidade, mas só você não gosta. Tá tudo certo. Né? Agora é engraçado essa relação de ter vários gêneros, né? Hoje em dia, né? Já há muito tempo então, isso é tão comum. É uma crítica estranha, né? Porque quantos discos... Por isso que eu falo para as pessoas, cara, haters, a gente tem desde a época da pedra. Né? Acontece que hoje a gente tem no digital. Né? Então você ficar lendo comentário, é um negócio que você fala, não vai te trazer um benefício, sabe? É aquela coisa mesmo da crítica construtiva. Né? Porque hoje as pessoas são muito polarizadas. Eu gosto, se eu não gosto, eu vou meter pau. Você fala, cara, então... Vai seguir gente que você gosta, cara.
perde, né? Ou gasta sua energia, doa seu tempo para falar coisas legais de alguém que você gosta. Porque você seguir quem você não gosta, quem te incomoda, cara, eu acho uma perda de tempo, uma coisa muito, muito sem luz, né? É muito trevas, né? É muito sem luz, porque, cara, eu não tenho tempo pra nada, velho, na boa, assim. Às vezes eu brinco, eu falo, cara, não tem uma louça pra lavar em casa não, gente. Não tem um boleto pra pagar, sabe? Puta, esqueci, um funcionário. Não é possível que as pessoas fazem. Eu falo, cara, eu queria ter mais tempo de um monte de coisa e não tenho. Então, assim, você dedicar o pouco tempo que você tem pra falar mal dos outros, pra seguir alguém que você não gosta... É muito trevas, cara. Ah, não dá. Vai bater uma laje. É isso. Vai reformar seu banheiro, vai arrumar seu armário. Tenho certeza que seu armário tá todo bagunçado, né? Esse é um bom exercício. Pô, cara, tira tudo do armário, limpa ele, passa aquele detergente com a bucha, põe um louro ali pra não dar mofo, nem traça, sabe? Então, tipo, cara, vai fazer alguma coisa que preste, porque realmente... Então existem, né, essas pessoas, né? Existiu muita gente que falou mal do meu trabalho também. Até que no momento que você começa a entender. Mas isso vem só com a maturidade mesmo. Isso é com o tempo, isso é com a idade, com a maturidade. Você ter a segurança no que você faz, né? A segurança com quem você trabalha. E entender isso, né? Que as pessoas vão falar mal por falar mal. Tipo, não é porque o disco é mal feito. É simplesmente porque ela não gosta. E tá tudo certo você não gostar, né? Não consumir. Quantas coisas são feitas aí que a gente não consome? Mas na hora que a gente... E quando eu fui estudar música, você aprende a ouvir tudo. Coisa que a gente não gosta, coisa que a gente gosta, mas é entender o tipo de som, a produção. São coisas que é um ouvido um pouco mais refinado. Mas assim, hoje a gente tem que entender o que a gente gosta e o que não gosta. E respeitar aquilo que... Respeitar tudo. E esse ouvido que o crítico deveria ter, né? Justamente. Mas às vezes quer criticar. Quer falar mal. Ah, não gostei da cor dela. Não gostei do cabelo dela. Então eu vou criticar o trabalho. Você fala, mas mano... O que tem a ver uma coisa com... Ah, não gostei do som. Tá bom. Você não é obrigado. Mesmo. Mas não dá pra falar mal. É isso. Agora, a Luciana já tá entrando um pouco na pergunta-chave, né? Você já ia pra ela ou não? Te cortei. Eu acho que sim. Né? Eu acho que ela já tá por ali, né? Já tá adentrando, já tá ali na ribeirinha. Qual é a pergunta Nossa pergunta final. Luciana Mello, o que você acha da música brasileira hoje? Cara, a música brasileira hoje, os músicos brasileiros, os artistas brasileiros, tem tantas vertentes, tantas áreas, tantas descobertas. Eu falei uma coisa no meu primeiro DVD, né? Que é os 35 anos na música, que é o primeiro audiovisual. Eu falo isso assim, acho que Deus me deu essa oportunidade de passear por vários gêneros dentro da música brasileira, né? Do MPB, samba, pop, música romântica, né? Sertanejo, enfim. Me deu várias possibilidades na vida, né? E a música brasileira tem isso, ela tem várias vertentes. Ela tem, dentro do samba, ela tem o samba de roda, o samba reggae, o pagode. Tem tantas ramificações, é como se fosse uma grande árvore mãe com tantas ramificações diferentes, né? E pessoas descobrindo e fazendo sons diferentes a cada dia, né? Ou pegando referências passadas de gente que hoje, que a gente fala, né, nada se cria, tudo se copia, mas é que às vezes você pega uma referência do que você tem ali. Eu sempre digo que as ideias estão aí, as ideias estão no universo. Alguém vai lá e puxa uma, você puxa outra e vai vindo. Então a música brasileira tem essa gama, né, gigantesca do que é música brasileira. A música MPB, né, que o povo fala. Tem o samba, tem o pagode, tem o sertanejo, tem o pagonejo. Nossa, tem várias vertentes, né? Então, porque são muitas ideias. É um povo muito criativo. O brasileiro é um povo bem criativo. Então, demais. Tem todas as criações para todos os gostos. Por isso que eu falo, cara, você não gosta, só deixar passar. Velho. Porque tem para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, né? Assim, acho que tem a insegurança e o ego do povo, que aí, às vezes... bloqueia, mas tem espaço para todo mundo, tá tudo certo. E se não gostar,
Vá ver seu guarda-roupa. Exato, mano. Vai lavar uma louça. Vai lavar uma louça. Eu sei que no armário tem louça mal lavada. Pega de novo e lava tudo de novo. Roupa não é possível que não tenha aquela roupa branca amarelada. Você tem que dar aquela... Pô, não é possível, velho. Todo mundo tem. Então, assim, mas se você acha que você não tem o que fazer, cara, vai no seu vizinho, ele deve ter muita coisa pra fazer. Vai ajudar aquela mãe solo que tá ali, pô, se ralando pra conseguir. Vai ajudar ela, vai lá, fala, pô, deixa eu ficar com o seu bebê enquanto você descansa, você dorme, sei lá. Não é? Então, assim, a gente sempre tem o que fazer. Verdade. Porque falar mal dos outros é muito fácil, né? Você fala olhar pro da frente, mas a gente esquece que tem um espelho ali, né? Então é melhor a gente fazer o bem para as pessoas do que ficar criticando e perdendo tempo fazendo isso. É uma perda de tempo. Certíssimo. Maravilha! Luciana Mello do Musicalha, gente! Tamo aí. Que luxo. Muito obrigada pela participação. Imagina, obrigada a bom vocês. Que deu certo, que você veio. A gente conseguiu bater esse papo aqui, foi uma delícia. Obrigada, gente. Muito obrigado a vocês que estão aí. Até já. Carlinha, Temos uma entrevista. Temos uma entrevista. Gente, Luciana Mello aqui, novo álbum aí, maravilhoso. Tá Casa aqui, da Lu, Casa no ar da aí, Lu. tudo que é canto. Tudo aí, tudo na digital, plataforma que você escolher, tá lá. Vamos lá, vamos pra Casa da Lu, vamos pra Casa da Lu todo mundo. Vambora. E lembrando a todos vocês para deixar aquele like maravilhoso, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se não é inscrito e tem o nosso Catarse pra apoiar o canal também, Sim. porque senão daqui a pouco acaba a luz aqui, Luciana Mello fica aqui sem luz. Então, Não é, Deus me livre, não, vai ficar sem luz não. então ajuda a gente por lá, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.